Olá, ainda continuando com o nosso curso Trilhas de Sucesso na Nutrição Bariátrica para Pacientes e Familiares, hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais nevrálgico, seria a recorrência de peso após a cirurgia. Então, nós temos uma preocupação grande com relação à recorrência de peso após a cirurgia bariátrica. Todos nós sabemos que a cirurgia bariátrica é um método bastante eficaz na perda de peso e é a forma mais efetiva de você controlar a obesidade. Entretanto, você pode ter a recorrência de peso. O que é essa recorrência de peso? É o aumento de peso que pode ser classificado de várias formas. Ainda não existe um consenso sobre o que seria recorrência de peso. Mas nós percebemos que os pacientes que têm recorrência têm um retorno das comorbidades. Por exemplo, se você era hipertenso e fez a cirurgia, e de repente você passou a ser hipertenso novamente, um aumento de 20 quilos, por exemplo. Isso é uma recorrência de peso. Aí você pode considerar normal uma recorrência de 5 a 10% do teu excesso de peso, entretanto, sem retorno das comorbidades. Quando você retoma as comorbidades, ou aumenta o peso acima disso, né, aumentando o IMC em 5, 10 números, isso representa uma recorrência de peso. Só que existem inúmeras classificações, que ainda nós não sabemos ao certo como classificar de uma forma mais correta, afinal, né? Mas nós temos formas de prevenir essa recorrência. Então, a primeira coisa é pensar em algumas situações que muitos falam, mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade até de organizar isso no dia a dia. Então, por exemplo, a força de vontade. Força de vontade não é uma coisa simples. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica, ela ultrapassa a tal da força de vontade. Mas ela precisa também estar no nosso meio para qualquer situação. Eu não falo só para manutenção de peso, mas eu falo também na questão de estudar, né, ter um objetivo de ter um aumento no emprego, uma promoção, enfim. Isso faz com que você tenha que ter força de vontade. Então, essa força de vontade, ela vai além de, eu vou manter meu peso porque eu quero, porque eu preciso. Não. A força de vontade é uma habilidade de resistir a qualquer situação que possa deixar você sem atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, resistir à tentação, adiar a gratificação, persistir em face de desafios. E são desafios, nós temos desafios na vida pessoal, na vida profissional e aqui também no controle de peso após a cirurgia da obesidade. Ela não é algo inato, fixo, então a força de vontade ela vai além disso. É uma habilidade que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. Então, é tão importante para que você possa realmente ter uma predisposição, uma facilidade de você manter também os seus objetivos. E ela é como um músculo que pode ser treinado para se tornar mais forte. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se ela pode ser treinada, qualquer um de nós pode ter força de vontade para realmente se manter na linha, se manter naquele projeto que você chegou no consultório lá na primeira consulta e se dispôs a manter a sua mudança interna, a sua necessidade de fazer algumas mudanças, especialmente na área alimentar. Então, quando você fala em prevenção, nós pensamos que a força de vontade deve fazer parte desse processo, né? Então, aqui tem uma imagem bem engraçada, porque às vezes você pensa assim, puxa, eu não consigo fazer tal coisa, né? Eu não vou fazer tal coisa. Eu quero fazer, já começa a ficar melhor, né? Como que eu faço para fazer? Se você já se torna curioso em saber qual é o caminho das pedras, já fica muito melhor. Ou eu vou tentar fazer, isso é muito importante. Ou eu vou fazer. Aí você consegue. Então, assim, eu sei que cada um tem os seus momentos de vida e nós temos que respeitar. Mas nós, como profissionais, nós também temos que estar ali sempre moldando, sempre tentando orientar e mostrar o caminho, né, que deve se seguir para isso. Aqui nós temos alguns conceitos, né? Então, como a força de vontade pode ser esgotada e como a alimentação, o sono e o estresse afetam a sua capacidade de resistir a tentações. Então, nós somos um conjunto de fatores, nós não somos somente a alimentação, nós somos um conjunto de fatores. Então, muitas vezes você até tem bons princípios,
vontade para fazer determinadas coisas. Mas naquele dia ocorreu alguma coisa muito estressante na tua vida, você teve algum momento muito terrível que você ficou realmente mexido e que você não conseguiu fazer aquele propósito. Então, justamente porque a força de vontade ela é afetada pela atividade cerebral, pelo equilíbrio hormonal, pelo ambiente em que a pessoa está inserida. Então, nós somos seres humanos. Então, quando ocorrer alguma coisa que faça com que você saia desse trilho, né? Respira fundo. Conte com a sua rede de apoio, tanto profissional como pessoal, para que você realmente se mantenha naquele foco. O autocontrole e a força de vontade são recursos limitados, que podem se esgotar com o tempo e o uso excessivo. Então, nós precisamos ter muita cautela ao longo do tempo. Nós não podemos nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, vamos tentar achar um equilíbrio para que você realmente consiga chegar no seu objetivo. Cultivar esse sentimento, né? Então, ela pode ser exercitada. A força de vontade pode ser exercitada. Então, alguns conceitos importantes. Fortaleça a resiliência emocional com o cultivo da gratidão, da empatia e do otimismo. Parece bobeira, mas não é, gente, é super importante, né? Então, puxa, eu perdi 5 quilos, que maravilha, que coisa boa, estou grato por isso, porque realmente está funcionando o meu tratamento. Não fique naquela de sempre achar que, mas eu devia ter perdido 20. Não, eu perdi 5, e muito bom, que ótimo, valorize o seu sucesso, valorize o seu resultado, todo o resultado é válido. Então, a gente também precisa ter realmente a premissa de que as coisas podem ficar melhores, claro, mas a gente também tem que se contentar com aquilo que a gente tem naquele momento. Inclua a meditação como uma ferramenta para melhorar a concentração, reduzir o estresse, aumentar a capacidade de autocontrole. A meditação tem sido trabalhada e muito trabalhada ao longo do tempo, assim como a espiritualidade, a religiosidade nos ambientes hospitalares, na área de saúde. Então, pode parecer estranho a gente estar tratando desse tema, mas eu acho importante a gente trazer isso para vocês, porque a meditação pode parecer uma coisa boba, mas ela é extremamente importante para você se conhecer, para você se colocar numa situação de calma, de organização mental, de colocar um ponto final em comportamentos que podem te causar mal, fazer mal a você no dia a dia, e isso é só você com você mesmo. Então, a meditação é o momento que você fica quieto, calmo, calmo, respeita o seu momento, longe de mídias sociais, longe de celular, longe de alguém te chamando, longe de coisas que possam afetar a tua paz interior. Eu sei que não é fácil, não é para meditar 12 horas por dia. 5, 10 minutos que você consiga fazer. Isso faz com que você consiga ter um autocontrole melhor, um conhecimento, um autoconhecimento. E isso não é do dia para a noite. Comece com 1 minuto, 2 minutos. Procure, assim, tem algumas pessoas dentro da internet que tem vídeos do YouTube que mostram como você deve começar a fazer esse processo de meditação, e isso também pode ajudar. Então, são coisas simples, mas que são eficazes quando você fala em controle, em força de vontade. Então, isso tudo a gente precisa primeiro se conhecer, para depois a gente pensar nesse próximo passo. Dormir melhor, se alimentar de forma equilibrada e se exercitar regularmente, isso faz diferença. Uma coisa está ligada à outra. Muitas pessoas que não dormem bem tendem a ter também falta de exercício. O exercício, nós precisamos nos movimentar para que a gente consiga repousar com tranquilidade. Uma pessoa que não se movimenta ao longo do dia tende a não dormir bem durante a noite. E não adianta você ficar usando suplementação para isso, medicamento para dormir. Isso tudo é um último recurso. Você precisa usar primeiro a questão realmente de comportamento. E no caso, o exercício físico, ele faz milagres, ele pode ajudar muito nesse processo. Cultive uma atitude de aprendizado, de abraçar o fracasso como uma oportunidade para aprender e se desenvolver. Isso para tudo na vida, né? E nesse momento, quando você está num processo de perda de peso e eventualmente você tem um escape, você tem uma situação que fez você recuar e voltar a um comportamento antigo que você não gostava, que aquilo te fazia mal, calma, uma coisa de cada vez. Então, muitas vezes você precisa de fato, puxa, hoje não foi um bom dia, hoje eu não tive tempo de almoçar, eu tive que pegar um salgado assado na faculdade porque eu não pude jantar. São coisas que podem acontecer ao longo do tempo, mas que não podem ser sua rotina.
Então, se isso ocorrer, não se sinta mal. Abraça esse fracasso e diga: amanhã eu vou me preparar melhor. Amanhã eu vou levar a minha comida pronta, a minha marmita. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo e vou tentar organizar a minha rotina. Puxa, mas eu não tive tempo de passar no mercado. Hoje, graças a Deus, os mercados abrem 7 da manhã e fecham meia-noite. Então, a gente tem um horário, talvez, no dia que você possa ir lá. É uma questão de organizar, trazer a comida boa para sua casa e fazer com que aquilo seja a sua rotina. Então, para não cair em ciladas ao longo do dia e naturalmente se sentir fracassado por isso. Então, se ocorrer uma situação dessa, pronto, foi, aconteceu, todo mundo é humano, pode errar, mas isso não pode ser uma rotina na minha vida. Então, isso é importante, é um aprendizado. Então, a alimentação, ela pode mudar tudo, nós sabemos disso. Então, um padrão alimentar ruim, com alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, alimentos de panificação, que são altamente ricos em carboidratos refinados, gordura adicionada, são alimentos que não fazem bem para ninguém, não é só para o paciente operado, não é só para quem quer perder peso, não, esses alimentos, eles causam doenças graves, como síndrome metabólica, como doenças graves como câncer, e isso é muito divulgado na mídia, mas ao mesmo tempo existe nas prateleiras dos mercados. Infelizmente, né, o refrigerante, por exemplo, que é uma bebida extremamente maléfica para a saúde do indivíduo, ela está em todas as prateleiras dos mercados. O ideal é que não estivesse lá, já que ele passa a ser, se ele desentope até pia, se ele tira ferrugem de carro, boa coisa ele não é para o nosso corpo. Então, a gente tem que pensar que quando você pega um alimento empacotado, olhe nos ingredientes. Se você não entende aquele ingrediente, provavelmente você sabe que é um produto que não vai fazer bem para você. Então, alimentos como com emulsificantes, com conservantes, são alimentos que não fazem bem para a tua saúde, nem para a tua que é operada e nem para ninguém da sua casa. Então, é importante pensar que não é só você que está buscando a saúde, mas você está levando saúde para o resto da tua família. Então, não traga esse tipo de alimento para casa. Eu, principalmente, às vezes, eu escuto muito, não, na minha casa tem o armário da porcaria, porque eu tenho criança em casa. Gente, é exatamente por causa disso que você não deve ter esse armário da porcaria. Você tem que ter uma fruteira rica em fruta. Você tem que ter leite, você tem que ter água pura, um bom filtro dentro de casa. Isso faz diferença. Você tem que ter verdura na sua mesa. Você não pode ter bolacha recheada. Você não pode ter pacotes de coisas fechadas que você não saiba exatamente os ingredientes que tem ali dentro. Então, eu vou falar de uma outra palavra mais complexa, mas é só para vocês entenderem. Tem algumas situações que são disruptores endócrinos, que se você não está com obesidade hoje, você pode desencadear a obesidade em função do uso desse tipo de disruptor. Então, existe desde o alimento, em alimentos que você desconhece os ingredientes, até produtos, por exemplo, de beleza, de higiene, que podem ter esse tipo de produto. Então, quando a gente fala em parabeno, quando a gente fala em emulsificantes como lecitina de soja, essas coisas que você não sabe exatamente de onde que vem, você não use que é mais seguro para você e para sua família. Então, alimentos in natura sempre são bem-vindos, frutas, verduras, né? Sempre bem higienizadas. Eu sei que nós temos uns agrotóxicos para pensar, mas se a gente não pensar que pelo menos isso pode ser menos maléfico, né? Existe uma dose que seria autorizada pelo governo, enfim, para que se use, né, em agrotóxicos em verduras, em frutas, né? Isso, senão a gente não come mais nada, né? Então, não é por aí também. Mas a gente precisa pensar que os alimentos industrializados, que são considerados ultraprocessados, eles realmente fazem mal para você. Então, não tenha receio de comprar frutas e verduras, fazer uma higiene adequada para que você tire as sujidades, o excesso de produtos também que devem ser usados nas plantações, enfim, né? Porque nós sabemos isso que está disseminado nas mídias, né? Mas esse alimento passa a ser melhor para você. Então, alimentos que podem apodrecer com rapidez, esses alimentos são bons. Os alimentos que são pacotes que você abre e deixa no armário meses a fio e ainda estão com a validade, esses sim a gente precisa se preocupar, ok? E se mesmo assim existir o aumento do peso, então o que que eu posso pensar? Então, existem algumas alternativas, existem alternativas de tratamento. Por exemplo, o plasma de argônio é uma boa solução. Cirurgia revisional, pode haver também a necessidade.
Existem esses tratamentos hoje justamente para auxiliar o paciente que possa ter essa recorrência. O plasma de argônio é indicado para quem faz o bypass gástrico, e ele, naturalmente, ele está ligado, a indicação dele é o tamanho da anastomose. Então, se você observar aqui, ó, esse tamanho da anastomose, ele tem que estar em torno de 9 a 12 milímetros. Então, quando você tem uma anastomose acima de 12 milímetros, a questão é que ela abriu lá embaixo. Então, você tem um estômago pequenininho e a saída do estômago é a anastomose, onde vai fazer ligação para o intestino. Se essa anastomose está acima de 12 milímetros, é sinal de que ela está maior e deixa o seu estômago vazio mais rapidamente. Então, o argônio, ele vai fazer, o endoscopista bariátrico, ele vai fazer uma fulguração com o gás de argônio, o seu estômago fica um pouco machucado, e depois, com o passar do tempo, ele vai cicatrizando até o aspecto normal, que deve ser de 9 a 12 milímetros. Então, é um tratamento endoscópico, não é cirúrgico. Ele é um tratamento que você vai no hospital, faz como se fosse uma endoscopia e volta para sua casa. Então, mesmo que você pense no tratamento endoscópico ou numa cirurgia revisional, a gente tem que pensar, quando ocorre esse tipo de problema, como eu posso fazer para voltar aos trilhos. Então, a voltar aos trilhos é muito importante, porque nós vamos precisar desse controle permanentemente, todos nós, todos nós. Então, rever a ingestão alimentar, rever os exames laboratoriais, que é super importante. Às vezes você pode estar desenvolvendo deficiências nutricionais sérias que causam a dificuldade de perder e manter peso, corrigir essas possíveis deficiências. Podemos fazer o preparo para o procedimento, se caso você tiver indicação para o argônio, caso tiver indicação para a cirurgia revisional, e todos os cuidados nutricionais que envolvem ambos os tratamentos. Então, claro que muitos vão remeter ao que você já fez lá atrás, com o uso da alimentação líquida, depois pastosa, depois alimentos na consistência branda, enfim, e normal, até que você volte na consistência normal. Então, esses tratamentos, os dois citados, eles vão exigir isso, porque vai depender também de cicatrização do seu estômago e intestino. Então, para todos os tratamentos, nós sempre vamos voltar no modelo de prato com uma alimentação hiperproteica. Então, a alimentação rica em proteína, ela é fundamental para você ter saciedade, para que você possa se manter bem com relação à massa muscular. Depois, os alimentos ricos em vitaminas e minerais, também como frutas e verduras. E, por último, o carboidrato, que a gente jamais vai excluir, mas a gente sempre vai manter na forma integral, para que você tenha mais fibras. Quando você tem uma alimentação rica em proteína e também rica em fibras, você tem uma alimentação que vai te saciar por mais tempo e vai te manter saudável. Assim como o modelo de jantar e almoço também. Nós temos esse formato que nós já falamos em outras aulas, mas é só para reforçar. Muitos pacientes, quando você pergunta e faz o registro alimentar, é tão engraçado como há essa inversão, por isso que eu bato tanto nessa mesma tecla, porque normalmente o paciente inverte rapidamente esse tipo de alimentação. Quando a gente fala em ingestão proteica, a gente tem que pensar nesse semáforo bariátrico. Então, nós temos que pensar em usar o alimento nesse nível aqui, no baixo, ou seja, no verde, né? O verde, onde tem menos calorias, menos açúcares, menos gorduras saturadas e menos sal. Então, esses são os verdes. Então, quando eu falo em proteína, rica em proteína, alimentação rica em proteína, eu tenho que pensar que eu não posso pegar, por exemplo, qualquer proteína. Eu não posso pegar uma costela, eu não posso pegar uma picanha rica em gordura e fazer um bife à milanesa. Não, eu tenho que pegar uma carne magra, sem gordura visível, fazer assado, cozido, grelhado. Então, isso faz diferença, a escolha dentro das proteínas. Eu mesma falo com relação a outros alimentos. Por exemplo, entre as frutas e verduras. Eu não vou usar suco de frutas. O suco de frutas não é bom para quem quer perder peso e manter peso. O suco de frutas não é bom para ninguém, porque ele concentra açúcar e perde fibras. Então, o ideal é tomar água. E quando você pega, assim, quando nós pensamos em deixar o sinal verde para as vitaminas e minerais, eu quero que consuma a fruta in natura. Então, a fruta in natura é realmente melhor. A fruta in natura, ela vai ser rica em fibras e rica em vitaminas e minerais.
E quando eu falo em carboidrato, claro que eu vou pensar no carboidrato integral e não no carboidrato simples refinado. Então, o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral, farelo de aveia, são algumas possibilidades para que a gente tenha realmente um sinal verde para isso. Então, eu não vou usar carboidratos refinados, ricos em gordura, porque normalmente eles vêm associados, né? Então, o sinal verde é para os integrais, realmente. Então, quando eu falo em contagem de proteína, é super importante, porque a contagem de proteína vai fazer com que nós tenhamos uma facilidade de atingir a necessidade proteica diária. Então, eu não citei o resto, mas, por exemplo, assim, só nas fontes proteicas. Então, um ovo, um copo de leite, uma fatia de queijo curado, 100 gramas de frango, um iogurte natural desnatado, 100 gramas de peixe, por exemplo. Nós estamos oferecendo uma quantidade de proteína em cada refeição. Então, é importante você dividir essa proteína ao longo do dia. Não precisa usar tudo ao mesmo tempo, mas usar de forma dividida. Nas próximas aulas, nós vamos ver a questão de algumas sugestões para que você faça substituições ao longo do café da manhã, ao longo dos lanches e almoço e jantar. É uma forma de que você tem de organizar a sua rotina, né? Porque, inclusive, com o uso do whey protein também. Porque aqui nós colocamos alimentos naturais, mas ao acrescentar, por exemplo, o whey protein já oferece pelo menos 25 gramas de proteína nessa refeição do dia. Isso para nós é importante para atingir a necessidade diária, né? Então, na aula ao vivo, nós podemos até pegar um exemplo de alguém e fazer essa conta juntos, para fazer essa contagem de proteínas ao longo do dia. Então, normalmente a recomendação para um adulto é em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Então, nós podemos pegar um dos participantes ao vivo e fazermos essa contagem juntos para facilitar esse trabalho. Isso vai ajudar muito na sua prática diária de alimentação. Te espero, então, na nossa aula ao vivo.